Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula falarei sobre o comando clear memory, né? Então esse comando clear memory, ele limpa a memória de dados na linguagem AI Scripter, tá? Mais especificamente a memória CI, tá certo? Essa memória de dados aqui, só para efeitos didáticos, eu colocaria aqui, ó, memória CI, tá? Então esse comando limpa dados da memória, certo? Ou seja, ele limpa a memória. Ele apaga dados de todas as unidades que possuírem algum tipo de informação armazenada, tá certo? De 0 a 10.000 unidades, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou exemplificar isso de uma outra maneira. Vou reduzir aqui o tamanho da fonte, né? Eu já tenho um código digitado aqui acima, vamos lá. Veja que eu tenho aqui dois blocos de comando, né? Aqui eu tenho a lock memory, o primeiro bloco de comando. Eu estou fazendo o que com esse primeiro, a lock memory? Eu estou armazenando na unidade de memória número 1 o meu nome, Jefferson. No outro bloco de comando, a lock memory, eu estou armazenando na unidade de memória 2 o valor 10.000. Lembrando que a memória, esse tipo de memória da linguagem scripter, memória CI, é uma memória de dados alfanuméricos, né? Alfanumérico, no caso, aceita números e texto, tá certo? Dados textuais e números, ok? Bem, aqui então, o que eu fiz com esses dois blocos de comando? Eu armazenei na unidade de memória 1 e na unidade de memória 2, né? Dois tipos de dados, um dado textual e um dado numérico, tá certo? Meu nome e o número 10.000, né? Agora, se eu quiser apagar de uma vez só os dados que estão nessas duas unidades de memória, na unidade 1 e na unidade 2, basta que eu declare mais abaixo no meu código, no meu programa, o comando clear memory, que é o objeto de estudo dessa aula. Tá? Então, se eu utilizar o comando clear memory, ele fará o quê? Limpará essas unidades de memória aqui, e não só essas, né? Todas as unidades de memória, de 0 a 10.000, como eu já falei, como eu já mencionei aqui, tá certo? Limpará todas as unidades de memória. Qualquer unidade de memória CI na linguagem script que contiver naquele momento dados, serão apagados. É assim que você apaga todos os dados de uma vez na memória, quando for necessário, durante o processamento do seu robô, aí, quando ele estiver funcionando, quando o seu programa estiver em execução. Tá certo? É isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Tá? Sobre o comando clear memory. Use com cuidado esse comando, quando for utilizar, porque se ele apaga, como ele apaga todos os dados da memória, pode ser que você execute alguma ação indesejada aí, caso você não pense direito, ou não planeje muito bem o seu robô aí, ou não planeje muito bem o seu programa. Tá certo? Então, cuidado ao utilizar, porque ele apaga todos os dados, o que poderá ocasionar, resultar em erros, né, durante a execução do seu robô que você venha a desenvolver. Tem que tomar cuidado, tem que ser usado com muita cautela. Você tem que ter certeza de que você realmente quer limpar todos os dados da memória quando fizer isso. Tá bom? Então tá legal. Até a próxima aula, então, e muito obrigado, tá?